Pai do Senhor para a igreja. Os irmãos estão felizes. Amém? Meus irmãos, o texto que nós vamos estar, a temática da nossa mensagem nessa manhã, ela tem a ver com um sentimento que eu acredito que os irmãos já passaram, já sentiram, que é aquele sentimento, meus irmãos, aquela sensação de quando tudo faz sentido. Você já teve essa experiência? Alguém explicou alguma coisa para você e você de repente entende, aquilo tem conexões com outras coisas e de repente tudo faz sentido. Você fica por um momento, você fica assim em êxtase. Você faz, poxa, faz sentido, isso. Os irmãos já passaram por isso, amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, então. Então, meus irmãos, tem até um meme, né? Quem é mais ligado nas redes sociais, tem até um meme da cabeça explodindo, né? Quando tudo faz sentido. Então, meus irmãos, parece ser justamente essa sensação de sentido que tomou conta do apóstolo Paulo ao ele concluir a sua exposição acerca do evangelho na carta aos Romanos. A gente viu mês passado, né, no primeiro domingo, mês passado, nós estávamos aqui também. Quem estava aqui, não sei se os irmãos lembram, né, foi um mês já. Mas nós estávamos expondo justamente Romanos capítulo 1, falando sobre a ira de Deus. E eu falei nesse momento que a carta aos Romanos é uma exposição do evangelho que Paulo pregava àqueles irmãos romanos que ainda não conheciam, porque o intento de Paulo era fazer com que aquela igreja fosse um suporte, um apoio missionário para ele alcançar regiões mais distantes, no ocidente do império. E é justamente agora, no final dessa exposição, que Paulo tem esse êxtase, desse entendimento, e ele vai irromper num louvor exultante a Deus com todas as suas forças. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 11. Texto bastante conhecido da palavra de Deus, né? Temos até músicas, né, que cantam este louvor. Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Todos acharam? Se você está sem Bíblia, é só acompanhar no telão aqui. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, suas decisões, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, meus irmãos, a carta aos Romanos é uma detalhada exposição do evangelho que Paulo pregava. Nós vemos que na primeira parte da carta, capítulos de 1 a 3, Paulo vai falar justamente da condição de pecaminosidade da humanidade e que a ira de Deus está sobre ela. Eu falei no primeiro domingo do mês passado justamente acerca disso, de que o evangelho que Paulo prega começa justamente com um Deus que está irado pela muita pecaminosidade, pela imoralidade que assola a humanidade. Mas Paulo ele vai mostrar, a partir do capítulo 3 ainda, até o capítulo 7, que há uma solução. Deus providenciou uma solução para essa condenação iminente que estava sobre a humanidade.
que é justamente a temática da justificação pela fé. Deus, através de Cristo, ele justifica pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o capítulo 3 ao capítulo 7, Paulo ele vai expor, vai falar acerca, por exemplo, da relação da lei e da graça. Como é que isso ocorre? Capítulo 8 de Romanos, meus irmãos, talvez o capítulo mais lindo de toda a carta e um dos capítulos mais lindos também de toda a Bíblia. Paulo vai falar acerca da segurança do crente que foi justificado. É o texto em que Paulo vai falar, por exemplo, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, será angústia? Paulo vai falar que se Deus nos justificou, quem nos condenará? Se é Cristo Jesus que nos justifica. Porém, meus irmãos, ao concluir toda essa ideia expositiva do Evangelho, Paulo ele precisa explicar uma questão que era muito latente naquela época e até os nossos dias, que é a questão dos judeus. Por que os judeus não aceitaram Cristo como Messias? Se as promessas eram para Israel, se a promessa de salvação, se o Messias viria de Israel, por que Israel como nação, naquela época e até os nossos dias, rejeita Cristo como Senhor, como o Messias enviado de Deus? Então, a partir do capítulo 9 de Romanos, meus irmãos, do capítulo 9 ao capítulo 11, nesses 3 capítulos, Paulo ele vai se debruçar em explicar essas questões, cujo resumo nós podemos ter a partir do verso 25 do capítulo 11. Acompanhe comigo, é importante nós lermos esse texto. Romanos capítulo 11, volto só alguns versículos. Verso 25 vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Ou seja, o que é esse mistério? Era algo que estava oculto, mas agora que estava oculto em Deus, lá no céu, na eternidade, mas que agora estava sendo o quê, meus irmãos? Revelado a todos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento, ou seja, incredulidade, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos, ou seja, os israelitas, por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, os israelitas, assim também estes, os israelitas, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da misericórdia que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, meus irmãos, porque Israel como nação não creu em Cristo, Paulo vai explicar que esse endurecimento veio sobre parte de Israel. Paulo ele diz parte, porque não foi todo Israel. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele era judeu, mas ele creu em Cristo. Então, veio a Israel como nação, de um modo geral. A maioria não creu, alguns creram, mas a maioria não creram. Então, Paulo vai explicar que esse endurecimento, ele veio sobre Israel, para que o evangelho, para propiciar que o evangelho ele fosse disponibilizado a quem, meus irmãos? Aos gentios. Quem são os gentios? Olhe para o seu lado. Essa pessoa bonita aí que está do seu lado é gentia. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus, ou seja, o resto do mundo.
O resto do mundo só teve acesso ao evangelho porque os judeus, o quê, meus irmãos? O rejeitaram. Então o endurecimento do povo de Israel foi a porta de salvação para nós. É isso que Paulo está explicando. O plano de Deus, meus irmãos, era salvar-nos também, nós, os gentios. O plano de Deus não era salvar somente Israel, mas era salvar um povo escolhido de toda raça, tribo, língua e nação. E esse foi o modo que Deus escolheu para que o evangelho chegasse até nós. Qual? O endurecimento de Israel. Esse endurecimento, meus irmãos, porém, ele não é final e permanente. Paulo afirma, meus irmãos, que num tempo futuro, Israel como nação também será redimida. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, essa incredulidade geral do povo de Israel, ela será transformada em fé messiânica. Ou seja, da mesma forma que Israel hoje, de um modo geral, rejeita Cristo, Paulo diz que haverá um movimento de Deus no povo de Israel, para que Israel como nação volte e agora se converta a Cristo, como seu Senhor e seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E por que Deus fez assim, meus irmãos? Paulo ele vai explicar que para através do endurecimento de Israel viesse misericórdia aos gentios. E através da misericórdia sobre os gentios, viesse salvação a Israel. Como assim? Nos versos anteriores, Paulo vai dizer que quando Deus ele ama os gentios, Paulo vai explicar que isso vai provocar ciúmes a Israel. E Israel também vai querer dessa misericórdia. Os irmãos estão entendendo, amém? E ele diz finalmente, para que todos, ou seja, todos aqui, é Israel e gentios, para que todos estivessem debaixo da ira de Deus, mas também para que Deus usasse de misericórdia para com todos, Israel e gentios. Sem dúvida, meus irmãos, toda a carta, mas especialmente esse desfecho final, parece ser justamente isso que faz a cabeça de Paulo explodir, vamos dizer assim. Ele fica, como foi cantado aqui nessa noite, ele fica o quê, meus irmãos? Maravilhado. Ele fica maravilhado, porque se os irmãos olharem o capítulo 9, o começo, essa era uma das grandes angústias de Paulo. Paulo vai dizer, meus irmãos, ao ponto, assim como Moisés disse, ele diz, eu preferia ser anátema, por causa dos meus patrícios, por causa dos meus irmãos, os israelitas. Em outras palavras, ele está dizendo, eu queria ser um condenado, um amaldiçoado, mas que o evangelho alcançasse os israelitas. Essa era uma inquietação de Paulo. Mas Paulo, ele cria, meus irmãos, piamente, que o Deus que prometeu, ou seja, o Deus dos patriarcas, que as promessas vieram sobre Israel, é o Deus que era fiel para cumprir sobre Israel também a sua salvação. E é por isso, meus irmãos, que Paulo, agora no final, ele fica maravilhado, meus irmãos. Ele irrompe em louvor. Esse plano inalcançável, mas que agora ele foi manifesto. Um caminho que estava o tempo todo ali, profetizado no Antigo Testamento. Paulo não está trazendo uma novidade, isso tudo estava ali no Antigo Testamento, mas tal qual um quebra-cabeça, espalhado, meio sem forma, as pessoas sem entender como é que isso vai acontecer. Agora estava tudo formado diante dos seus olhos. O plano salvífico de Deus para a humanidade estava agora diante dos seus olhos, perfeito, acabado, fechadinho, sem faltar nenhuma peça. E é por isso, meus irmãos, que agora no verso de número 33, Paulo vai começar essa doxologia, ou seja, esse louvor. Ele vai dizer no verso de número 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, ou seja, impenetráveis, os seus caminhos.
Paulo começa louvando, meus irmãos, a extrema riqueza, ou seja, variedade, profundidade, tamanho, magnificência do entendimento de Deus, a ponto de que ele é para nós inacessível em sua plenitude. Paulo ele fica pensando, como é que pode? Acho que Paulo ficou pensando assim, como é que Deus pensou em tudo isso? Né? Ele é Deus, meus irmãos. Como ele pensou em tudo isso? Não tem como alcançarmos em sua plenitude, nem dizer Deus fará assim. É interessante nós falarmos em sua plenitude, porque, meus irmãos, Deus não é totalmente incompreensível, senão nós não estaríamos aqui pregando, amém, meus irmãos? Mas Paulo está falando que na sua plenitude, na sua totalidade, nós não o alcançamos. O conhecimento de Deus é como se fosse, meus irmãos, uma conta matemática. Quem gosta de matemática aqui? Levanta a mão. Eita, só alguns poucos, né? Eu acho que você já teve essa sensação, né? Numa aula da área de exatas, né? De química. Eu tenho uma frustração, meus irmãos. Até hoje, na área de química, eu não aprendi, como é o nome, equação mol, tal do mol. É uma frustração. Eu tentei, eu me esforcei, mas eu não consegui aprender e entender. Então, é como se fosse, meus irmãos, o entendimento de Deus diante dos olhos de Paulo é como se fosse uma conta matemática extremamente complexa, profunda, mas que ela bate exata. Ela encaixa, mas ele não entende como é isso. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não consegue alcançar o nosso raciocínio. Ele não compreende na sua plenitude a extensão do entendimento e do plano de Deus. O nosso raciocínio tem um limite, mas o entendimento de Deus ele é profundo, como um oceano. Louvado seja o nome do Senhor, inacessível. Talvez nós perguntemos, né? Paulo esteja dizendo aqui, por que Deus decidiu assim? Por que Deus usou dessa metodologia? Por que Ele quis assim? Qual é a nossa resposta? Não sei. Talvez você já sentiu isso, né? Eu muitas vezes. Por que o Senhor fez assim? Senhor, eu não estou entendendo. Não é para a gente entender mesmo não, meus irmãos. Muitas vezes, meus irmãos, Senhor, a gente vai falar um pouco mais disso mais na frente, mas por que isso? A resposta de Deus é, mas não é para você entender mesmo, não. Não alcança. É profundo, é rico, é tremendo, meus irmãos. No verso de número 34, para corroborar, né, para confirmar essa ideia, Paulo cita dois textos muito interessantes. Tanto o verso 34 como o verso 35 são textos do Antigo Testamento, né? Tanto quem pôs conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro. E o verso 35, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído. São citações do Antigo Testamento. Primeiro ele vai no verso 34 citar Isaías 40, verso 14. Na verdade, se os irmãos em casa puderem ler todo o capítulo 40, desculpe, né? Acho que não é 40 não, é 41. Vamos confirmar, meus irmãos, para não dar referência errada. Isaías. É 40. 40, verso 14. Isso. Isaías 40, verso 14, ele diz: com quem tomou ele conselho para que na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Se você puder em casa ler esse capítulo todo o capítulo de 40 de Isaías, ele vai justamente nessa pegada, mostrando a grandeza incomparável de Deus, e que apesar dessa grandeza incomparável, Deus cuida do seu povo. É nesse capítulo, por exemplo, que Isaías ele vai falar que Deus, ele toma as águas dos mares na concha de suas mãos. Que as nações de todo mundo são para ele como o pó que fica, a poeira que fica na balança.
Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Em outras palavras, quem estava lá no conselho eterno da Trindade, dizendo a Deus: Senhor, eu acho melhor o Senhor fazer por aqui. Quem é que estava lá, meus irmãos? Quem poderia dizer isso? É melhor assim. A gente diz, né, meus irmãos? É ou não é? Estou vendo só os sorrisinhos. A gente diz: Senhor, eu acho melhor. Quem foi o seu conselheiro, meus irmãos? Aleluia. A segunda citação, meus irmãos, no verso 35, é de Jó, por isso que eu me confundi, 41. É de Jó 41, 11. E que nos remete, meus irmãos, à ideia de quem Deus deve explicações. A quem Deus deve explicações, né? O verso 35, volte lá para Romanos. Verso 35, ele vai dizer: ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído. Em outras palavras, a quem Deus está devendo alguma coisa. Quem foi que deu algo primeiro a Deus, para que Deus tenha o dever de devolver para ele? A quem Deus deve alguma coisa. E nesse contexto parece nos mostrar que a quem Deus deve alguma explicação. Se ele fez assim, assado, se ele tomou essa decisão, para quem Deus deve explicações? É bem verdade que algumas vezes, algumas poucas vezes, Deus explica. Mas que isso seja, meus irmãos, um dever de Deus nos explicar alguma coisa, não. Então, meus irmãos, nós entendemos que a resposta é sempre ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? Qual é a resposta? Diga, meu irmão. Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem foi que primeiro deu a ele para que ele tenha o dever de lhe restituir? A resposta é ninguém. Por quê, meus irmãos? Porque ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. É isso que significa ser Deus. Ele não deve nada, explicações a ninguém. Ele faz do jeito dele, conforme ele quer. Ele é soberano. Ele é soberano. Extremamente sábio. Um conhecimento profundo, vasto e amplo que nós não alcançamos. Esse hino de Paulo, essa doxologia, coloca o homem no seu lugar. Quem é o homem? Para que deles te lembres, e o filho do homem, né? Salmo 108, ou Salmo 8. Quem é o homem? Para que lembre dele, e o filho do homem. Quem é o homem, meus irmãos, junto de Deus? Esse hino coloca o homem no seu lugar, ao mesmo tempo que coloca Deus no dele. Senhor absoluto, no seu alto e sublime trono, como foi cantado, os anjos te adoram, aos teus pés. A gente lembra de Isaías, né? A visão de Isaías, os serafins declarando santo, 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 e ele assentado no alto e sublime trono, governando, regendo o universo. Aleluia, com as rédeas do universo nas mãos. Meus irmãos, Deus está conduzindo tudo, toda a história. Tudo está aqui, ó, no poder e no controle dele. Aleluia. Por isso, meus irmãos, a conclusão lógica no verso 36 é justamente essa que Paulo ele fala. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Que podemos entender, meus irmãos? Primeiro, Deus é o criador, porque dele, né? Deus é o criador e planejador de tudo. Foi Deus que planejou assim? Foi. Foi Deus que determinou? Foi. Salmo 139, o salmista ele diz que fica maravilhado quando ele pensa que todos os seus dias foram escritos e determinados no livro dele, quando nenhum deles ainda existia. Nenhum dos dias existia. Quando ele era só uma massa ainda informe no ventre de sua mãe. E ele vai dizer que tal conhecimento é para mim, o que, meus irmãos? Maravilhoso demais.
Deus é o criador e planejador de tudo. Ele não somente é o criador e planejador, mas ele também é o executor. Porque dele e por meio dele. É ele que está conduzindo, meus irmãos. Foi ele que operou a salvação. Foi ele, meus irmãos, não foi nós. É por isso que eu gosto da música do Ministério Zoe, acerca desse texto que ele vai falar. Nunca foi sobre nós, ou sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não é sobre o que nós podemos, mas é sobre o que ele faz através de nós. O autor aos Hebreus vai dizer que Cristo ele está sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. As coisas estão porque tem leis. É verdade, existem leis físicas, matemáticas, mas quem sustenta tudo é ele, meus irmãos. Porque o mundo não entra num colapso cósmico, porque ele está sustentando o universo, meus irmãos. Ele está sustentando porque dele, por meio dele, e o que, meus irmãos? Para ele. Todas essas coisas existem para quem, meus irmãos? Para ele. Não é para mim, não é para você. Tudo é como é para ele. Deus é o centro, Deus é o alvo, o objetivo final. É tudo para ele. Por isso, meus irmãos, Paulo termina em rendição total. Eu gostei muito, Diana, da música que cantou, porque encaixou bem nessa música Maravilhado de Nívia. O que é isso, meus irmãos? É ficar maravilhado, rendido. É não ter outra coisa a fazer senão adorar. Você não precisa entender, eu e você, a gente não precisa entender os desígnios e propósitos de Deus. A gente só precisa o quê, meus irmãos? Adorar. Adorador é tudo que eu sou. Vai cantar também, né? Acabou-se. E é por isso que ele se rende, se prostra e adora, dizendo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Acabou-se. Que nós podemos, meus irmãos, entender, que aplicações nós podemos extrair desse texto, meus irmãos. A primeira coisa, meus irmãos, que me chama nesse texto é a profunda paixão e entusiasmo de Paulo ao contemplar e perceber a obra divina. De fato, ele fica extasiado diante do plano maravilhoso de Deus. Não tem, meus irmãos, como nós lermos essas palavras e achar que Paulo está falando ou escrevendo isso assim, né? Porque dele, por meio dele, para ele. É, né? É assim. Não, meus irmãos, eu não consigo perceber isso. Paulo dizendo: oh, profundidade das riquezas. Paulo está exultante. Paulo está extasiado. Paulo está em paixão pelo plano divino, por Deus. A sua admiração, o brilho no seu olho. Ao contemplar um pouco mais, entender um pouco mais sobre Deus e sua obra salvífica. Não é possível, meus irmãos, imaginar, como eu falei, Paulo escrevendo essas palavras dentro desse contexto, senão de forma exultante e apaixonada. Por isso eu pergunto, meus irmãos, por isso eu pergunto, meus irmãos, como estão os nossos sentimentos pelas coisas divinas? Falar de sentimento é importante, sim. Como estão os teus sentimentos? Será, meus irmãos, que há exultação, paixão pelas coisas divinas por Deus, por sua obra na cruz? Será que isso faz os nossos olhos brilhar ainda? Quando foi a última vez que você ficou extasiado, que Deus falou com você e você ficou alegre, feliz, exultante na presença do Senhor? Talvez diante da sua palavra,
como por exemplo os discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos estão lembrados dessa passagem? Amém, meus irmãos? Como é que ela acontece? Os discípulos estão tristes, capinhogos, né? Pensando que Jesus morreu, que ali era o fim. De repente o mestre aparece, mas não se revela, né? Ele aparece provavelmente com uma outra forma que eles não conseguem identificar. E Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? E eles dizem, rapaz, é você o único Israel que não sabe dos últimos acontecimentos? Aí Jesus, quais? Nós pensávamos que Jesus era o Messias, mas ele morreu. Aí Jesus, ele começa, vocês não estão lembrados das Escrituras, não? E Jesus, desde o começo, né, de Gênesis, ele passa por todas as Escrituras, explicando que era necessário que o Cristo padecesse. E depois, quando Jesus finalmente se revela e desaparece na sua frente, o que é que eles dizem? Porventura não ardia os nossos corações enquanto ele falava? Aleluia! Quando foi a última vez que você sentiu lá no fundo Deus falando com você? E fez brotar dos seus olhos lágrimas? E fez brotar da sua boca um aleluia verdadeiro e exultante? Por isso eu pergunto, meu irmão, como está o teu culto? Isso é muito importante. Às vezes o culto parece tão frio, gélido. E no culto nós estamos falando e cantando coisas tão maravilhosas, mas parece que isso não desce ao coração, só fica na boca. E isso tem problema, meus irmãos? Tem. É bem verdade, meus irmãos, que às vezes a gente não está muito exultante no culto. É verdade, você pode estar triste por alguma coisa, né? Alguma coisa pode ter acontecido. É normal. Apesar de não ser recomendado, mas é normal. A questão é se isso é uma constante no teu culto, ou seja, um culto sempre indiferente, cabisbaixo. Como se não fizesse muito sentido tudo aquilo que estivesse acontecendo. Esta foi justamente a acusação de Cristo, do Cristo ressurreto, na visão do apóstolo João, à igreja de Éfeso. Quem lembra, meus irmãos, lá no Apocalipse? Tenho, porém, contra ti. É interessante que a igreja de Éfeso, meus irmãos, era uma igreja, vamos dizer assim, incrível. Era uma igreja cheia de labores, de obras missionárias. A gente pode entender pelos estudos, né, de que aquelas igrejas ali ao redor na Ásia Menor, elas foram alcançadas a partir da igreja de Éfeso. É como se a igreja de Éfeso fosse a mãe daquelas outras 6 igrejas. Ou seja, a igreja de Éfeso teve um labor missionário muito grande. A igreja de Éfeso, meus irmãos, Jesus reconhece que era uma igreja doutrinariamente firme. Tem rejeitado os falsos apóstolos. Odeias os nicolaítas. Porém, Jesus vai dizer o quê? Tenho, porém, contra ti. E o que é que Jesus tinha contra aquela igreja? Que abandonastes o teu primeiro amor. O que é primeiro amor, meus irmãos, se não essa paixão, essa vivacidade, esse brilho no olho, em fazer as coisas. O que é que Jesus diz para aquela igreja, meus irmãos? Arrependa-se. Aleluia. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Aqui a prática das primeiras obras não são necessariamente as obras, mas como essas obras eram feitas, com amor, com paixão, com intensidade, com alegria. Você que é casado, você que é homem, que é mulher, que é casado, será que você, ou você solteiro também, né? Será que você ia gostar de uma mulher que estivesse ao seu lado, você homem, que estivesse ao seu lado? Hoje em dia é importante dizer, né? Homem e mulher só. Amém, meus irmãos? Será que você gostaria, você que é homem, gostaria de uma mulher ao seu lado que estivesse ao seu lado só pelo dever de estar, por uma obrigação? Eu casei. Então, ou você é mulher, você gostaria de um homem assim? Por que meu marido está comigo? É porque casou, né? Imagine um homem e mulher dizendo isso para você. Casou, né? Então, foi-se embora a paixão, o brilho no olho. Como você se sentiria? Porque meus irmãos, nós acreditaríamos que Deus pensaria diferente. Porque você está na igreja? Tem que estar, né? Jesus diz a João, através de João, aquela igreja:
arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Volte à paixão. Por isso eu te digo também nesta manhã, se você encontra nessa situação, arrependa-se. Lembre-se onde foi que tudo mudou. Jesus diz à igreja de Éfeso, lembra-te onde caíste. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, aconteceu alguma coisa no passado, que essa vivacidade se arrefeceu, se esfriou. Jesus está dizendo, olha, volte àquele ponto em que tudo mudou. Talvez uma decepção, talvez algo que você não quis e aconteceu. Jesus está dizendo, volte àquele ponto. Se arrependa dessa sua atitude, se arrependa dessa sua reação. E volte à prática das primeiras obras. Volte a amar com intensidade. Volte a me cultuar com toda a alegria do seu coração. Aleluia. Volte a se apaixonar por Deus e sua maravilhosa obra redentora. A segunda coisa, meus irmãos, que nós queríamos destacar acerca desse texto, meus irmãos, é que não há como saber os porquês de Deus. Os porquês das decisões divinas. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essa situação? Eu posso dizer com toda garantia, você não vai saber. Faz parte dos juízos eternos de Deus. Faz parte do que Deus é. Deus soberano, acima de tudo e todos. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para mim, olhe para cá. Não fique no passado. Não vai ter como você sondar isso. Não vai ter como você entender essas situações. Não há. Os planos de Deus, eles são insondáveis. Por isso, não fique nos porquês do passado. Como também, meu irmão, não fique no futuro. Como assim? Como Deus fará isso? Talvez você seja como eu, um pouco ansioso. E a gente fica assim, como Deus vai fazer? Como é que é essa situação? Ei, não fique lá. O amanhã pertence a quem? A Deus. Não tem como você saber, não. É como se a gente dissesse, né? Não perca seu tempo lá no futuro, porque você está perdendo tempo. Não fique no passado, porque Deus decidiu assim. Como também não fique no futuro. Como Deus vai fazer, qual caminho Deus vai tomar. Não há como saber. Aleluia. Mesmo, olhe para cá, meus irmãos. Mesmo que Deus fale alguma coisa para você, revele alguma coisa que vai acontecer no futuro, você não sabe por que caminho ele vai vir, porque Deus é especialista nisso. Deus é especialista em vir por um caminho que nos surpreende, que nos deixa maravilhado. Meu Deus, eu nunca pensei que isso ia acontecer assim. Foi assim com a salvação. Deus havia prometido no Antigo Testamento tantas coisas. E quando Jesus vem, as pessoas não compreendem. Eu tô assistindo a série The Chosen, né? Muito legal, por sinal. E isso fica muito claro, meus irmãos. Cristo, o cumprimento das profecias estava ali diante dos olhos das pessoas. Mas as pessoas não compreendiam. Porque ele veio por um caminho, o quê, meus irmãos? Inusitado. Inesperado. É assim que Deus age, meus irmãos. É assim que Deus continua agindo na minha e na tua vida. Por isso não fique no amanhã, fique no presente. Fique no presente. E o que é que eu devo fazer? Fique no presente, adorando. Se renda. Senhor, faz do teu jeito. Senhor, não entendi por que aquilo aconteceu, mas eu me rendo diante da tua vontade. Eu creio que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Eu sei que os teus juízos são inescrutáveis. Se renda. Faça como Paulo. A ele a glória, pois eternamente. Amém. E ponto final. Se rende e adore. Por último, meus irmãos, mas não menos importante. Uma palavra especialmente, talvez você esteja aqui, você ainda não seja crente. A temática do nosso culto é qual hoje, meus irmãos? Culto resgate. Como foi falado aqui, salvar a ovelha perdida, achar a dracma que estava perdida, alcançar o filho pródigo. Talvez você esteja aqui nessa noite
E eu preciso dizer, como foi lido antes, né, na explicação, nós nesse momento estamos no tempo dos gentios. A porta da graça, da salvação está aberta para nós. Mas isso é por um tempo, meus irmãos. Por isso eu digo a você nessa noite, a porta vai se fechar. A porta da salvação, ela não é a de eterno. Ela vai o quê, meus irmãos? Se fechar. Por isso o tempo da salvação, o dia da salvação, o tempo favorável do Senhor é quando, meus irmãos? Hoje. O dia da salvação é quando, meus irmãos? É hoje. Por isso você está aqui, meu irmão, e ainda não é crente, talvez seja desviado, talvez esteja afastado. Não postergue mais isso não. Paulo mostra, meus irmãos, que o tempo da graça, ela está o quê, meus irmãos? Se encurtando, aleluia. Cristo há de raiar nas nuvens com poder e grande glória, meus irmãos. E neste momento, meus irmãos, não haverá mais tempo para nada. Por isso o dia da salvação é quando, meus irmãos? É hoje. Não perca seu tempo. A porta da graça está escancarada. Jesus ele vai dizer que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas é o caminho que leva à salvação. Como será a tua eternidade? Não somente o tempo escatológico está se encurtando, mas também você não sabe o dia da sua partida. São duas frentes, né? Uma, a escatológica, você não sabe quando Jesus vai voltar, quando esse tempo da graça vai fechar para os gentios. A outra é que você é mortal, você não sabe o dia da sua morte. E o tempo de a gente tomar uma decisão é enquanto há vida, porque o autor dos Hebreus vai dizer que depois da morte segue-se o juízo, é céu ou inferno. Por isso o dia da graça, meus irmãos, eu repito, o dia da graça é hoje. Tome uma decisão hoje. Creia em Cristo como seu único e salvador da sua vida. Entregue a Ele a sua vida por completo, porque Deus não quer nada menos que isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.